Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins, da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa sexta aula do módulo 1. Nesta sexta aula do módulo 1, vamos ver o método do caminho crítico, CPM, e a técnica PERT, para tempo e para custos. O método do caminho crítico, CPM, vem do inglês Critical Path Method, tá? E foi criado em 1957 na DuPont. Tá? É uma técnica determinística que foi utilizada para o planejamento e controle de manutenção de grandes equipamentos. Já a técnica PERT, que vem do inglês Program Evaluation and Review Technique, foi uma técnica criada em 1958 na Polaris. Então, essa técnica é uma técnica probabilística que foi utilizada para planejar e controlar a execução de um projeto para que o prazo e o custo que foram estimados fossem obedecidos. O CPM é um método que estima o roteiro e o prazo limite para a execução de um projeto. E faz isso pela relação de dependência e pela duração de cada atividade. O caminho crítico que é traçado com esse método ele pode ser identificado tanto pelo gráfico de Gantt quanto pela rede de atividades. Essa é uma técnica determinística porque supõe, primeiro, que a duração das atividades é conhecida com certeza. Segundo, considera que a duração da atividade ela pode ter folga, o que dá flexibilidade para a execução das atividades. A utilidade do CPM é que ela ajuda, o caminho crítico ajuda a ordenar as atividades de modo que a data de início mais cedo, seja coincidente com a data de término mais cedo de outra atividade, Ou seja, uma atividade vai iniciar, tão logo termine a outra, se houver uma relação de dependência. Isso vai garantir que a tarefa vai começar tão somente quando a outra terminar. Importante é que, ainda que uma atividade esteja fora do caminho crítico, ela não deve deixar de ser executada, ela tem que ser executada. Legal? Então, ela não é uma alternativa, ela é uma atividade do projeto, logo, mesmo fora do caminho crítico, porque não tem dependência com as outras atividades, elas devem ser executadas. O pressuposto do CPM é que existem várias atividades com durações diferentes, e com isso é possível organizar uma combinação entre elas, não é isso? Uma combinação para que elas sejam realizadas, ajustando seus tempos de acordo com suas folgas para a execução. E como é que a gente identifica esse caminho crítico? A gente vai identificar esse caminho crítico aplicando o critério de sequenciamento das atividades. Ou seja, a gente vai seguir uma lógica de ajuste das datas de início e término das atividades, e aí a gente vai ver que vai ser construída uma rede de dependência entre essas atividades. Então, essa rede de dependências vai formar um caminho crítico. E é esse caminho crítico que vai ser utilizado para gerenciar essas atividades. Outra coisa, a gente vai identificar quando não há folga na rede do projeto, Ou seja, as atividades com folga igual a zero, Então, esse é o percurso na rede, Ou seja, em que a atividade inicial até a final, não vai ter folga nenhuma, Ou seja, a folga vai ser igual a zero, E aí, caso exista alguma atividade que não seja crítica, ou seja, aquelas atividades que não faz parte do caminho crítico, essas atividades podem ser rescalonadas, e os recursos delas podem ser realocados sem afetar a execução do projeto. Mas não significa que essas atividades não vão ser executadas, elas vão ser executadas. Logo, o que você vai fazer apenas é uma realocação para que seu caminho crítico seja cumprido com folga zero. E aí, quais são os tipos de dependência que a gente pode verificar entre as atividades? A gente tem 4 tipos de
dependência, né? A mais comum é a dependência do término para o início, né? Que mostra que a atividade sucessora vai iniciar logo após a atividade anterior. Tá? O segundo tipo é do início para o início, que mostra que duas atividades serão iniciadas juntas. O terceiro é do término para o término, que mostra que duas atividades serão concluídas juntas. E o quarto, que é bem raro, né? Esse tipo de dependência, é do início para o término, que mostra que a atividade pode ser concluída somente após o início da outra atividade. Ou seja, para que uma atividade seja concluída, é preciso que a outra tenha iniciado. E aqui está um gráfico, né, que mostra, né, esses tipos de dependência. A primeira, do término para o início, que é a mais comum. A segunda, né, do início para o início, quando as atividades começam juntas. A terceira, do término para o término, que é quando as atividades terminam juntas. E a quarta, que é quando uma atividade só termina quando a outra inicia. Legal? Então, esses são os tipos de dependência. E defasagem. O que é essa defasagem que a gente falou nos tipos de dependência? A defasagem nada mais é do que o tempo decorrido entre o início ou o término da atividade que antecedeu e o início ou o término da atividade que sucedeu. Então, esse tempo, né, que a gente chama de defasagem, pode ser expresso de acordo com a unidade de tempo utilizada no cronograma. Legal? Então, o valor dessa defasagem pode ser positiva, negativa ou nula. Aqui. Quando a atividade do término para o início, então tu vai ter aí uma defasagem entre o término e o início. No segundo, né, de início e término, também vai ter uma defasagem entre essas atividades. Do início para o início, também vai ter uma defasagem entre a atividade predecessora e sucessora. E do término para o término, tu também vai ter uma defasagem entre a atividade predecessora e sucessora. Como agir diante da possibilidade de atraso? Primeiro, você deve encurtar o prazo de duração de atividades sucessoras. Segundo, autorizar a sobreposição de atividades, ou seja, atividades que possam começar juntas. E terceiro, antecipar o início das atividades em paralelo para garantir o cumprimento do prazo previsto. O método PERT. O que é o método PERT? Então, o método PERT é uma técnica, né, em que há uma representação gráfica da linha do tempo de um projeto que exibe todas as tarefas individuais necessárias para concluir aquele projeto. Legal? Então, esse método vai permitir que os gestores avaliem o tempo e os recursos que são cruciais para o projeto. Então, os prazos obtidos com o tratamento estatístico, ou seja, que o cronograma vai sofrer, né, considerando o tempo mínimo de execução, o tempo máximo e o normal, vai resultar em prazos obtidos pelo método PERT. Tá legal? Então, essa é uma técnica probabilística, como eu falei, né? Porque ela considera que fatos aleatórios à vontade do gestor possam acontecer. Consequentemente, pode haver mudanças nos prazos que foram definidos para início e término da atividade. E quais são as etapas para a gente utilizar o método PERT? Primeiro, identificar todas as atividades do projeto. Depois, determinar as dependências. Depois, conectar as tarefas, né? E, por fim, estimar o tempo de execução utilizando a nossa fórmula para definir o tempo. Legal? Então, nessa fórmula você vai calcular, né, de acordo com as previsões otimista, pessimista e provável, que é a com menos tempo, a com mais tempo
e uma situação normal. E aí, a gente vai fazer o nosso diagrama a partir dos resultados que a gente obter, né? Aqui, o diagrama formado a partir dos resultados que eu obtive, né? Então, a atividade 2 precisa do término da atividade 1, né? Assim como a atividade 4. A atividade 2 vai levar 2 semanas, né? Para ser iniciada, que é o tempo que ela vai... A atividade 1 vai gerar para a atividade 2 começar e assim sucessivamente. Tá? A gente estimar o tempo, a gente utiliza essa forma, né? A gente pega o prazo mínimo otimista, soma mais 4 vezes o prazo normal e soma mais uma vez o prazo pessimista e divide por 6. É uma média ponderada, né? O desvio padrão é dado por essa diferença entre o mínimo e o máximo, dividido por 6. Tá legal? Então, quando esse PERT está se relacionando com custos, né? Ele pode também se relacionar com custo, né? No primeiro caso, ele se relacionou com o tempo, agora com os custos. Ele vai representar uma variável fundamental na elaboração e gestão dos projetos, uma vez, né, que a gente vai mapear os custos que foram orçados e vamos representar, né, esses custos num gráfico para que a gente possa acompanhar a evolução desses custos no tempo. Legal? E aí, esse gráfico vai subsidiar, tá, a gestão do projeto. Tá? Então, esse gráfico ele vai ser construído a partir do fluxo de caixa que foi elaborado para o projeto, né? E assim, isso vai possibilitar que sejam tomadas decisões quanto à necessidade de captar mais recursos ou não para que as atividades sejam executadas. Tá? Então, essa atitude vai fazer com que a execução do projeto seja completada, né? Isso é uma atitude fundamental, né? Legal? Porque muitas vezes vários projetos são parados ou são interrompidos por falta de recursos. Legal? Então, o PERT custo ele vai ajudar o gestor a executar, né, o orçamento de forma otimizada, porque vai possibilitar que ele preveja, né, em algum momento do projeto a necessidade de mais recursos para finalizar. Legal? Um exemplo aqui, né? Ou seja, foi definida a implantação de um determinado projeto e elencada todas as suas atividades. Tá? Aí, no orçamento de execução, tá? Foram realizadas, foi da execução dessa atividade aqui, né? Realização de audiências. O proponente poderia receber uma proposta das associações de moradores, ou seja, imagine que nessa atividade, né, foi proposto o seguinte: olha, em vez de você ficar fazendo reunião com os representantes, né, os moradores em cada bairro, por que não alugar um ônibus e levar todo mundo para uma única reunião, tá, num local específico? O problema disso é que essa sugestão vai acarretar mais custos, não é isso? Apesar da diminuição no prazo, vai acarretar mais custos. Aí a pergunta é, vale a pena acarretar um custo maior de 15%, né? A reduzir 30% no prazo? Então isso aí você tem que verificar se vale a pena. Se vale a pena, você deve executar. Tá legal? Então, se esse tempo é ganho, né? Se converter em benefícios sociais o grupo que precisa da execução daquele projeto, então, ótimo, né? Ou seja, é uma boa sugestão. Ainda que encareça mais 15%, vai ser uma boa sugestão. Ou seja, tudo dentro daquela perspectiva, né? O benefício tem que ser maior que o custo. Legal? Então, você deve se lembrar, né, que todo levantamento de recursos, principalmente os financeiros, deve se dar de acordo com a capacidade de investimento do órgão público, né? Às vezes, quando você faz a avaliação do custo-benefício
a proposta é boa, né? Ela é mais benéfica do que custosa. Entretanto, o órgão público não tenha disponível esses recursos para implementá-la. Consequentemente, ela não vai ser implementada por conta dessa falta de recursos. Legal? A pergunta é: será que durante o processo de planejamento as organizações públicas identificam os custos e os recursos necessários com base em achismo? Ou eles têm será que eles têm profissionais, né, habilitados a estimar esses custos? O que vocês acham? A resposta é não, né? Ou seja, eles têm profissionais que utilizam técnicas e conhecimentos, né, que vão fazer com que ele consiga estimar os custos de um projeto. Legal? Nada é baseado em achismo. Legal? E aí, como é que a gente faz o monitoramento dos custos do projeto? Então, o monitoramento dos custos do projeto a gente inicia após a estimação dos recursos que serão necessários para executar o projeto. E aí a gente tem algumas ferramentas gerenciais importantes para isso, como medidas de desempenho, né? Planejamento adicional, sistemas de controle de mudança do custo, sistemas computadorizados que vão ser utilizados para ajudar nessa gestão. Tá? O objetivo é evitar que o órgão tenha surpresas, né? E garantir a segurança, a manutenção dos serviços públicos. Agora reflita, quantos casos públicos, privados ou pessoais você tem conhecimento que houve falhas no orçamento e na aplicação dos recursos de um projeto? Eu acho que tem muitos, né? Quais são as consequências de uma falha na orçamentação de um projeto? São muitos também, né? E o principal é que o projeto não seja concluído, né? Seja paralisado ou seja interrompido. Tá legal? Nessa questão do controle do tempo, a gente pode concluir que os modelos PERT e COM, né, são ótimos para fazer isso, né? E que na prática, né, eles são tão próximos um do outro que são considerados como se fosse um modelo só. Entretanto, não são. Legal? PERT e CPM não são um único modelo, são diferentes. O CPM é determinístico e o PERT é probabilístico. Tá legal? Pronto, chegamos ao nosso estudo de caso, né? Lembrem-se que ele vai ser concluído à medida que você vai concluindo o seu curso. Legal? Então, na tarefa de hoje, eu peço que vocês, a partir das atividades do projeto, casos de execução de cada atividade e a precedência entre elas, construa o caminho crítico e faça o diagrama PERT. Então, eu quero que você faça o caminho crítico e faça o diagrama PERT. Você pode utilizar os exemplos que foram dados na aula. Legal? Para nosso exercício de fixação, nós temos essa atividade, né? Que é uma atividade em que o projeto tem as atividades A, B e C, tá? E tenho essa segunda questão aqui também, em que nessa primeira questão eu peço para você desenhar o diagrama de rede, legal? Peço que você faça isso elaborando uma planilha ou um quadro de dependência, né? Legal? Na segunda questão, que é projeto de pedestal ETA, né? Que está na nossa apostila, tá legal? Eu peço que você elabore o gráfico Gantt, identifique as atividades que apresentam folgas, tá? Identifique as atividades que pertencem ao caminho crítico, consequentemente vai identificar as que não pertencem, e calcule o tempo de conclusão planejado para esse projeto. Legal? E aqui terminamos nossa sexta aula do módulo 1. Até a próxima!